Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô um pouquinho cansada, tentando voltar para a rotina depois de tantas viagens, é, e voltar para a rotina de estudo especificamente, né? Porque eu tô no doutorado e isso exige muito estudo, muita leitura. E eu também ainda tô pegando disciplinas. É, Mas a minha vontade de compartilhar com vocês aqui, né, algumas das minhas reflexões, ela é permanente. E eu vou falar mais uma vez o quanto eu tô feliz de poder tá tendo coragem mesmo de trazer as minhas reflexões que eu sempre fiquei refletindo sozinha, compartilhava também com alguns amigos que, né, dialogam comigo nessa mesma perspectiva. Mas estou mais feliz agora de estar abrindo de vez os meus pensamentos para vocês, né? E que de alguma forma isso reverbere mesmo, sabe? Na, na vida de alguém. Eu tava, assim como em diversos espaços, né? Os últimos eventos que eu estive trouxe muitas reflexões sobre o nosso papel mesmo enquanto profissionais. E eu fiquei com muita vontade de trazer uma reflexão sobre o que é que a gente alimenta, né, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, quando a gente não olha o contexto social, né, que a gente vive, a sociedade que a gente vive, quando a gente não entende e não reflete, né? E aí eu vou, né, para nossa formação em nutrição, que assim como diversas outras formações, acabam tendo uma perspectiva muito técnica é, e focada, né, como a gente é da área da saúde, muito focada nos aspectos biológicos da nossa constituição, né, enquanto ser humano, nosso corpo, e também de uma forma muito fragmentada, que essa também é uma característica da produção, né, do conhecimento que a gente tem na sociedade ocidental, né? E eu não consigo, na verdade, fazer uma atuação tão fragmentada. Então eu tento, né, na verdade, estar tá sempre integrando as coisas. Eu tenho uma perspectiva mais integrada das situações. Então, por exemplo, né, a gente tem uma atuação muito formada, né, numa perspectiva muito biológica. Então a gente aprende muito sobre os aspectos, né, do corpo humano e a gente acaba também focando bastante nas doenças, que são as doenças que a gente tem na sociedade, né? E a doença faz parte da vida humana e o nosso papel, né, dietoterápico diante dessas doenças, né? O que é extremamente valioso. A gente precisa de cuidado, né? As pessoas precisam de cuidado e já é mais do que é, provado. E a gente precisa provar ainda mais, tá? A gente precisa ocupar mais esse lugar de valorizar esse aspecto da nutrição. Já está mais do que provado o quanto, né, a nossa alimentação e nutrição ela tem um impacto positivo na vida das pessoas, né? E aí, por exemplo, eu não atuo, né, na área clínica, mas o meu conhecimento em nutrição, gente, e o meu conhecimento em onde, né, pegar informações, a minha capacidade de estudar, teve um impacto muito positivo na vida da minha mãe, por exemplo, em que há 2 anos, em 2022, a minha mãe descobriu um câncer no colo do útero e eu fiquei. Hoje eu reflito o quanto
foi importante, né, eu ser nutricionista nesse momento, porque a minha mãe, ela teve um tratamento, né, muito forte, né? Ela fez 3 tipos de tratamento: químio, rádio e braquioterapia. E o quanto, né, a minha atuação ali relacionada ao meu conhecimento sobre a nutrição teve um impacto muito positivo, tanto durante o tratamento quanto para a recuperação dela. Então, eu consigo ver isso, né, de uma forma muito clara, né? Então, já sabendo os impactos, por exemplo, né, do tratamento, então eu comecei a atuar antes, né, dela iniciar o tratamento, durante e também após, com os meus conhecimentos sobre nutrição, né, e as estratégias da nutrição que estão preconizadas, né, pelas nossas diretrizes, para as pessoas em tratamento oncológico. Então, eu fico muito feliz com isso. E assim, né? Então a gente tem esse conhecimento que é extremamente valioso. No entanto, né, assim, o meu lado, né, enquanto nutricionista, eu gosto de olhar muito mais as coisas de forma integrada. Então, por exemplo, eu visualizo, né, a partir dessa situação da minha mãe, por exemplo, né, que é uma mulher que tem, né, não vou expor minha mãe aqui, né, mas sim, tem diversos aspectos que merecem, né, considerações, e que envolve o processo de socialização, né, a questão do machismo, a questão do acesso às informações de saúde, a questão ao próprio cuidado em saúde, né, para nós, as condições de vida, né? Então, eu não sou de uma família que é rica, né? E nem classe média, eu sou de uma família mesmo da classe baixa, né? Estou no meu corre aí tentando ter uma vida diferente. Então, eu consigo fazer esse olhar, né? E aí refletir quantas pessoas, né, podem não adoecer por conta se o nosso contexto social fosse diferente. E aí, gente, eu trago assim, eu tenho as minhas experiências pessoais, né, relacionadas a casos da minha família, e aí que eu também trago para vocês refletirem, né, sobre experiências pessoais com vocês mesmos ou com pessoas conhecidas ou da família, e fazer essa reflexão sobre as camadas que estão relacionadas a esses diagnósticos de doença, para além, né, da questão biológica, né? Porque esse é o conhecimento biomédico. Mas aí o que eu chamo, né, para a gente fazer uma análise mais sociológica das situações e se ver também, né, como participantes desse meio social, né? E aí eu pensei aqui em alguns elementos, né? Então a gente tem uma formação muito biomédica, né? Que a gente foca ali no biológico, né? A gente foca ali no diagnóstico, a gente faz um tratamento fragmentado, né? Para um olhar mais fragmentado, não considerando ali a trajetória, né, integral do indivíduo. Mas isso tem reflexos muito sérios. E aí o que é que falo? Quando a gente pensa nesse aspecto social, uma primeira questão que eu trago é a questão da individualização. A gente vive uma sociedade extremamente individualizada. O capitalismo fomenta o individualismo. E aí a gente só pensa na nossa trajetória. A gente só pensa na nossa carreira. A gente só pensa na nossa atuação. E isso não é suficiente. Isso é extremamente importante, né? Eu estou pensando na minha atuação, eu estou pensando na minha carreira, né? Isso
é extremamente valioso, até porque somos seres, né? Temos o nosso próprio mundo e precisamos, sim, nos preenchermos, né? Nos fortalecermos enquanto seres presentes nesse mundo, valorizarmos a nossa estadia nesse mundo. No entanto, compreendendo que a nossa atuação no mundo, ela não é uma atuação somente individual, ela também é uma atuação coletiva. E esse é um aspecto que a gente se perdeu pelo caminho. A gente se perdeu pelo caminho porque tá todo mundo querendo salvar o próprio barco, mas perdidos também. E a dinâmica, né, social, ela tem deixado a gente mais isolados. E aí, o que é que eu trago aqui? Esse aspecto do nosso individualismo, do nosso isolamento, não vai nos levar a lugar nenhum. Então, o que acontece? Eu, né, estou na minha caminhada enquanto profissional, na minha carreira individual, ali, né, tentando dar um propósito para a minha vida a partir da minha profissão também. Não só isso, mas também. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou no movimento da construção coletiva. Então, eu não estou só pensando nos meus pacientes ali individual, mas eu estou pensando na saúde coletiva em geral, né? E aqui eu tô falando eu porque, de fato, eu trabalho com saúde coletiva, que é essa perspectiva da gente olhar para como a conformação da sociedade, né? E as desigualdades que estão presentes nela, então a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de classe, interfere, né? Afeta a nossa saúde, afeta a saúde da população. Então, eu tenho esse aspecto. Então, eu estou sim construindo a minha carreira individual, então eu estou construindo a minha carreira acadêmica, né? Então, eu vou ser doutora daqui a um tempo, eu já sou mestre, eu sou especializada, sou uma nutricionista, mas a minha atuação, ela está implicada em uma perspectiva também coletiva. E isso é muito interessante. Para mim, isso faz muito mais sentido. E nisso, gente, eu não estou dizendo para a gente deixar de fazermos as nossas coisas individuais, mas tentarmos, né, de alguma forma, estarmos atuando também de forma coletiva, fortalecer o coletivo juntamente. E aí eu vou trazer outro aspecto da minha vivência também atual. Eu hoje, né, apesar de estar construindo a minha carreira individual, eu também estou promovendo, né, o fortalecimento da categoria de nutricionistas. Hoje eu estou como conselheira da categoria, ou seja, estou representando os nutricionistas da Bahia, estou representando os nutricionistas de Sergipe, e nesse lugar que eu estou ocupando, não tem só pessoas de uma área específica. Também tem pessoas da área clínica, né? Pessoas que trabalham em hospital. Tem pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde do Estado. Pessoas que são professores ou professoras de faculdades, universidades particulares e públicas, mas que de alguma forma dedicam também o seu tempo para a construção coletiva, para o fortalecimento da categoria. E isso, gente, faz com que a gente se veja dentro de um corpo social, né? Isso faz com que a gente se veja dentro de algo maior do que a gente mesmo e nos fortalece de alguma forma, sabe? Então, esse é um dos aspectos que eu queria trazer aqui, que pensar o nosso contexto social é a gente também se pensar, apesar da nossa
luta, né, individual ali pela nossa vida, pelas nossas coisas, pela nossa carreira, pela nossa família, a gente também está pensando no coletivo, né? E o outro aspecto é, enquanto profissionais, né, a gente entender que nós somos cidadãos, estamos participando de uma sociedade enquanto cidadãos e cidadãs. Então, a questão política, ela não está dissociada da nossa vida, né? Pelo contrário, a nossa vida é decidida politicamente. E aí o que acontece, né? A gente começar a pensar em ocupar determinados espaços que a gente acha primeiro, que a gente nem conhece muitas vezes, né? E segundo, que a gente acha que a gente não tem nenhuma atuação ali interessante, mas muito pelo contrário, né? Então, a gente tem uma série de espaços que podem ser ocupados por nutricionistas, por exemplo. Então, hoje no Brasil, a gente tem, por exemplo, como presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, uma nutricionista. E os conselhos de segurança alimentar, eles estão espalhados pelo país, né, em estados e municípios que têm o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente também pode ocupar os conselhos municipais de saúde, estaduais de saúde, né, que também pauta as questões de alimentação e nutrição. A gente tem uma política de alimentação e nutrição no país, por exemplo, e a gente pode ocupar conselhos de assistência social, por exemplo, inclusive a presidente do Sindicato de Nutricionistas da Bahia ocupa a cadeira de nutrição do Conselho de Assistência Social. Então, a gente está implicado nas nossas questões individuais, mas também dedicando um tempo para as questões coletivas. E nesses espaços é que a gente vai, de fato, tornar a nutrição cada vez mais visível, né? E cada vez mais valorizada, porque a gente vai mostrar o nosso valor para as pessoas que são pessoas diferentes, que ocupam esses espaços de diferentes áreas, e a gente vai estar mostrando o valor da nutrição também nesses espaços, né? Então, tem esse segundo aspecto. E o último aspecto que eu queria trazer sobre a gente para, né, olharmos assim, né, o contexto social para além desse contexto biomédico, né, e técnico que a gente aprende, é a gente, de fato, compreender que a nossa alimentação, gente, ela não está focada nos nutrientes, né? De jeito maneira, né? Ela está totalmente relacionada com a forma de produção dos alimentos, a forma de disponibilidade dos alimentos, a forma como esses alimentos são consumidos em cada cultura, né? E aí a gente acaba dando mais atenção à forma que o nosso corpo usa esses alimentos. Mas a gente deixa de olhar para o aspecto que está antes da gente consumir o alimento. E aí é o que eu mais defendo, né? Que é a pauta da segurança alimentar e nutricional, que justamente traz essa perspectiva bem multidimensional da nossa alimentação. Então, quando eu falo desde a produção, é a gente entender que, por exemplo, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, a nossa alimentação, que está sendo produzida no nosso país, é uma produção contaminada, intoxicada. Estamos sendo intoxicados por essa alimentação. E muito do que o agronegócio produz acaba a gente não consumindo, acaba muito mais indo para o exterior do que para o nosso interior. E muitas vezes a gente acaba pagando valores pela nossa alimentação muito mais caros do que deveríamos também.
porque muitas vezes os alimentos que são exportados, né, para serem vendidos em dólares, por exemplo, e os que ficam, né, como a gente tem uma demanda alta e uma oferta baixa, que é essa dinâmica do mercado, né, a gente acaba tendo um, como é que se diz? O valor, né, dos alimentos aumentado. E aí a gente tem uma série de questões, né, com o uso tanto de agrotóxico com o uso de sementes transgênicas, que é a questão do nosso empobrecimento do solo, a questão da contaminação dos lençóis freáticos, né, o uso, né, intensivo de produtos à base de soja, por exemplo, que é um dos maiores consumidores de agrotóxico e de semente transgênica que a gente tem em diversos produtos alimentícios, né, pela indústria alimentícia. E isso, gente, é só um pouquinho, tá, que eu tô trazendo, porque o negócio é tão grande que são teses e mais teses, né, que estão sendo produzidas em relação à nossa alimentação, né, e onde é que a gente está nesse debate, né, enquanto nutricionista. E aí vem a questão da disponibilidade de alimentos, gente. Então, os alimentos, eles são disponibilizados de acordo com a classe, de acordo com a raça, né? Quem é que tem mais acesso a alimentos ultraprocessados hoje, né? Então, os bairros periféricos, que são de maioria pessoas negras, né? E o quanto o ultraprocessado já está relacionado a efeitos negativos à nossa saúde, por exemplo. Onde é que estão, né? Onde é que estão as feiras agroecológicas, né? Ou feiras orgânicas, né? Em bairros de classe mais nobre, né? Enquanto os bairros periféricos não têm tanto acesso a alimentos mais saudáveis. E fora outras coisas, tá? E aí quando a gente vem para o impacto, né, de diversas dinâmicas, né, da nossa produção e disponibilidade de alimentos na própria cultura alimentar, né, e a própria desvalorização da cultura alimentar. Então, quando a gente não valoriza, né, preparações, né, e valoriza mais os produtos criados pela indústria alimentícia, né, ricos em proteína, enfim, do que preparações mesmo culinárias que são dos nossos ancestrais, né, das nossas avós. Isso tem impacto na nossa saúde também, né? E no lugar que a alimentação tem na nossa vida. Então, esse aspecto social, né, grandão da nutrição, a gente precisa também se atentar, sabe? E aí são esses, assim, aspectos que eu queria trazer para vocês. Eu tô aqui mesmo numa conversa, como se eu estivesse conversando com um amigo, é, mas queria trazer essas reflexões para vocês também, assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu viajei muito, mas toquei em temas sensíveis hoje aqui nesse vídeo também. Mas acho que eu consegui trazer um pouquinho das ideias. Agradeço se você ficou até o final. Compartilha aí, comenta também. Ai, Silvana, não entendi nada que você falou. Que viagem! Ai, não, gostei disso, achei isso interessante. É interessante para mim que haja essa interação. Eu estou muito feliz em estar compartilhando com vocês essas reflexões, essas viagens, que eu acho que são necessárias, assim. Eu acho que são necessárias. É isso.